Tópico 2.4 – Características do poder aeroespacial. Este tópico tem o capítulo 3.6, volume I, da DBAB, EMAER, 2020, como base textual, com adaptações para adequação do conteúdo. Você curte filmes de guerra? Mesmo que não aprecie, imagino que você já tenha assistido a pelo menos um deles. Você notou o quanto o poder aéreo é decisivo para o resultado da guerra? Decorridos vários anos de emprego de aeronaves em conflitos armados e em situações de não-guerra, é possível agrupar-se propriedades que dão ao poder aeroespacial identidade própria. Características do poder aeroespacial podem ser fatores de potencialização da força ou atuarem como limitadoras de seu emprego. Alcance. Está relacionado ao potencial das aeronaves e das plataformas espaciais para atingir objetivos a grandes distâncias, em função de propriedades como, por exemplo, autonomia, capacidade de reabastecimento em voo, cargas externas, tipo de órbita no caso de satélites, entre outras. Flexibilidade ou versatilidade. Apesar de não serem sinônimos, flexibilidade e versatilidade, no âmbito do poder aeroespacial, expressam características concorrentes. Em ambas estão implícitas as ideias síntese de maleabilidade, rapidez e facilidade nos movimentos, mutabilidade e mudança. Os meios aeroespaciais podem assumir funções distintas de forma rápida, cujos impactos podem variar desde o nível tático até o nível político. Um mesmo meio pode variar de destino ou alvo em voo, pode gerar efeitos cinéticos ou não e cumprir distintas ações de força aérea. Mobilidade. Resulta da habilidade do pessoal, das aeronaves, dos armamentos, dos equipamentos e dos sistemas de força aérea para, de imediato, desdobrarem-se de um aeródromo para outro, operando com igual ou maior efetividade. Penetração. Característica que provém da capacidade que as aeronaves e as plataformas espaciais possuem para adentrar o território do oponente, a despeito das defesas inimigas ou dos obstáculos naturais. Perspectiva. Consiste na atuação a partir da terceira dimensão do espaço de batalha, o que fornece ampla perspectiva e consciência situacional. O advento dos veículos orbitais dilatou essas características, superando em muito a limitação da impermanência das aeronaves. Precisão. Consiste no emprego de armamento aéreo com alto grau de precisão. Pequenas concentrações de poder aeroespacial, com armas de precisão, no local exato e no tempo certo, podem produzir efeitos muito superiores à quantidade dos meios envolvidos. Essa característica minimiza danos colaterais, reduz custos e esforço logístico. Pronta resposta é a consequência da habilidade do poder aeroespacial para reagir, imediatamente, a uma demanda, empregando meios na dimensão adequada, no local preciso e no momento oportuno. Tecnologia. Conjunto de conhecimentos aplicados na atividade aeroespacial, oriundo das pesquisas científicas, geralmente derivando em produtos, sistemas ou aperfeiçoamentos que inovam no emprego das aeronaves e seus sistemas de armas. O poder aeroespacial é essencialmente uma arma de cunho tecnológico. Naturalmente, essa característica pode também redundar em ponto fraco, quando a sensibilidade e o domínio das evoluções científico-tecnológicas não forem acompanhados pela instituição e obtida sua autonomia. Velocidade decorre do potencial das aeronaves para percorrer, rapidamente, grandes distâncias. A velocidade pode ser utilizada na obtenção da surpresa e permite reduzir o tempo de exposição dos meios aeroespaciais à ação do inimigo, aumentando sua capacidade de sobrevivência. Custos naturalmente resultam do alto valor investido na aquisição, na operação e na manutenção de aeronaves, plataformas espaciais, armamentos, instalações, equipamentos, sistemas, bem como do tempo e dos esforços despendidos na formação de recursos humanos especializados. Dependência de tecnologia. Resulta do fato de o emprego efetivo do poder aeroespacial ser muito sensível às evoluções científico-tecnológicas, porque no mundo moderno faz-se necessário o domínio de tecnologias para se operar aeronaves de última geração e seus sistemas de armas, engenhos espaciais e comunicações monitoramento por satélite. Dependência de infraestrutura. Tem origem na necessidade de instalações e de equipamentos especializados para o desenvolvimento, o preparo, o lançamento, a sustentação e o acolhimento de aeronaves, sistemas de armas e de plataformas espaciais.
Tal fato restringe a operação desses artefatos a aeródromos e locais apropriados, mesmo que por tempo reduzido. Fragilidade é consequência das particularidades intrínsecas às aeronaves, às plataformas espaciais, aos equipamentos e aos sistemas, normalmente dotados de componentes relativamente frágeis e fáceis de destruir. Danos em suas estruturas podem ter resultados catastróficos para as operações. Necessidade de comando e controle. O emprego eficaz do poder aeroespacial demanda a capacidade de comandar, controlar e dirigir as aeronaves no campo de batalha. Estruturas militares de comando e controle, com sua inteligência e comunicações adjudicadas existem, precisamente, para detectar e superar pequenos e grandes atritos por meio de intervenções oportunas, assim como explorar oportunidades momentâneas no combate e lidar com os perigos decorrentes. A infraestrutura moderna de comando e controle opera em grande parte no domínio cibernético, sendo necessárias ações de defesa cibernética para a manutenção da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Necessidade de inteligência e de contra-inteligência. O emprego eficaz do poder aeroespacial demanda conhecimento profundo do inimigo, principalmente quando se empregam armas de precisão, que demandam acuradas informações que permitam-se atingir os efeitos desejados sem o dano colateral. Na perspectiva contrária, o acesso do inimigo às informações de capacidade, disponibilidade e do planejamento de emprego dos meios aeroespaciais e de força aérea anula todos os pontos fortes do poder aeroespacial. É característica de grande importância para o poder aeroespacial, constituindo-se em tarefa que se inicia desde o tempo de paz, responsável por dimensionar os aspectos quantitativos e qualitativos do poder adversário, e por salvaguardar as informações que possibilitem o emprego do poder aeroespacial, com efetividade, dos princípios de guerra de surpresa, ofensiva, segurança e economia de meios. Permanência. Essa característica está relacionada à incapacidade de as aeronaves voarem indefinidamente, pois necessitam reabastecer, rearmar ou trocar tripulações, o que resulta em restrições no cumprimento de atividades continuadas, portanto demandando rodízio de vetores ou repetição de surtidas para obter os efeitos desejados. Restrição de carga útil. Deriva da limitação que as aeronaves e as plataformas espaciais possuem para carregar pessoal, armamento, material e sensores, o que pode exigir o uso de múltiplos vetores e repetidas surtidas para a consecução de um objetivo. Sensibilidade às condições meteorológicas. Esse aspecto relaciona-se à influência das condições atmosféricas ou da falta de luz solar sobre as capacidades das aeronaves e das plataformas espaciais cumprirem determinadas missões. Sistemas e sensores que permitem operar em condições ambientais adversas e tripulações devidamente treinadas diminuem a incerteza dos efeitos das condições meteorológicas na realização das operações aéreas e espaciais, mas não a eliminam. Tópico 2.5 – A dissuasão. Este tópico tem o capítulo 4.1 da DCA 11-45, EMAER, 2018, que dispõe sobre a concepção estratégica da FAB, como base textual, com adaptações para adequação do conteúdo. Você conhece o significado de franzir o senho? Prefere consultar no Google ou que eu lhe responda já? Vou lhe adiantar. É quando uma pessoa une as sobrancelhas, franzindo a testa, aparentando um semblante fechado. Já observou que esse gesto é bastante usado para dissuadir? Certamente você já utilizou esse gesto em algum momento. Na esfera internacional, o Brasil atua em conformidade com os princípios listados no art. 4º da Constituição Federal, dentre eles a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. A política externa brasileira considera o diálogo e a cooperação internacionais como instrumentos essenciais para a superação de obstáculos e para a aproximação e o fortalecimento da confiança entre os Estados. Em alinhamento com esses princípios, todos os documentos de alto nível editados pelo MD, em todas as suas edições e versões, quer seja no desenho da concepção política de defesa, quer seja no estabelecimento de diretrizes, abordam o tema capacidade de dissuasão das Forças Armadas. No glossário das FAB-MD, 2015, consta que dissuasão é a atitude estratégica que,
por intermédio de meios de qualquer natureza, inclusive militares, tem por finalidade desaconselhar ou desviar adversários, reais ou potenciais, de possíveis ou presumíveis propósitos bélicos. Segundo André Beaufry, estrategista militar francês, a dissuasão tende a impedir que uma potência adversa tome a decisão de empregar suas armas, ou, mais genericamente, que atue ou reaja frente a uma situação dada, mediante a existência de um conjunto de dispositivos que constituam uma ameaça suficiente. Portanto, o que se busca com esta ameaça é um resultado psicológico. Itálico no corpo do texto conforme consta na DCA 11-45, Emaer, 2018, p. 25. No emprego militar da palavra, a dissuasão não reprime fisicamente um inimigo, mas cria um bloqueio psicológico. A dissuasão baseia-se na criação de um efeito psicológico que funciona em dois tempos. Ao obrigá-lo a fazer um cálculo das reais possibilidades de vencer, que surge na comparação de suas capacidades com as do seu adversário. No temor aos riscos de um possível conflito, que emerge de uma combinação do cálculo anterior com outros elementos intangíveis, tais como o prestígio militar do seu adversário e sua determinação de afrontar a ameaça. Somam-se a isso os custos de uma guerra prolongada e a instabilidade criada na comunidade internacional durante e após o conflito. Pode-se dizer também que o êxito da dissuasão depende de três fatores: um técnico, um político e um psicológico. O fator técnico varia com o avanço tecnológico dos armamentos, o fator político baseia-se na análise das consequências da ação ou inação, e o fator psicológico significa que quem dissuade convence o potencial agressor de que sua ameaça é real. A capacidade de dissuasão, por sua vez, configura-se como aspecto essencial para a segurança nacional, na medida em que tem como propósito desestimular possíveis agressões. Sustenta-se nas condições que a nação possui de congregar e aplicar suas capacidades de proteção e de pronta resposta no caso de eventuais ações hostis contra a soberania e os legítimos interesses nacionais. A capacidade de dissuasão, portanto, é uma ferramenta da diplomacia. A capacidade de proteção exprime a essência da defesa nacional, garantir a soberania, o patrimônio nacional, a integridade territorial e a incolumidade da população brasileira. Ela contempla os sistemas de vigilância nas áreas de interesse e de controle sobre o território nacional, as águas jurisdicionais brasileiras, o espaço aéreo sobrejacente e o espaço exterior, além do espaço cibernético e outras áreas relevantes. Por sua vez, a capacidade de pronta resposta visa prevenir o agravamento de uma situação de crise ou a encerrar, de forma célere, uma contenda já deflagrada, evitando o engajamento do país em um conflito armado prolongado. Quanto maior for o reconhecimento internacional da capacidade de pronta resposta de um país, mais expressiva será a dissuasão gerada. Dessa forma, a contribuição da FAB para a consolidação da capacidade de dissuasão das FA concentra-se no fortalecimento de suas capacidades de proteção e de pronta resposta. Tópico 2.6 – Poder aeroespacial brasileiro e seus elementos. Este tópico tem o capítulo 4.2 da DBAB Emaer, 2012, como base textual, com adaptações para adequação do conteúdo. Você sabia que em uma situação de guerra declarada, o país pode lançar mão de todos os recursos disponíveis para fins de defesa? Ou seja, você sabia que o poder aeroespacial vai além da força aérea? O poder aeroespacial brasileiro é a projeção do poder nacional resultante da integração dos recursos de que a nação dispõe para a utilização do espaço aéreo e do espaço exterior, quer como instrumento de ação política e militar, quer como fator de desenvolvimento econômico e social, visando conquistar e manter os objetivos nacionais. Os elementos que constituem o poder aeroespacial brasileiro são o conjunto de recursos que são disponibilizados pelo país: a Força Aérea Brasileira, a aviação civil, a infraestrutura aeroespacial, a indústria aeroespacial e de defesa, o complexo científico-tecnológico aeroespacial, e os recursos humanos especializados em atividades relacionadas ao emprego aeroespacial. Para seu melhor entendimento, na sequência, segue uma breve descrição desses elementos. Item Força Aérea Brasileira é o conjunto de organizações, instalações, recursos humanos e materiais empenhados no cumprimento da missão militar atribuída à aeronáutica e que compõem o esforço principal da defesa nacional no campo militar aeroespacial.
Item aviação civil é o conjunto das empresas de transporte aéreo, regular e não regular, das empresas de serviços aéreos especializados e dos meios da aviação desportiva e da aviação privada do Brasil. A aviação civil é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país e representa uma importante fonte de recursos humanos e materiais que podem ser mobilizados, em casos de crises ou de conflitos armados, para atender às necessidades complementares da aeronáutica. Item infraestrutura aeroespacial é o conjunto de instalações e serviços militares e civis que proporcionam o apoio necessário às atividades aeronáuticas e espaciais do país. Essa infraestrutura é essencial para promover o controle e a vigilância do espaço aéreo, a segurança da navegação aérea e a operação segura e eficiente da aviação no espaço aéreo brasileiro. Ademais, o conjunto de aeródromos civis, somado à infraestrutura aeronáutica militar, aumenta a mobilidade dos meios de força aérea, à medida que permite seu emprego nas diversas regiões do país. A figura 4 mostra uma imagem Centro de Lançamento de Alcântara, CLA, a segunda base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira. Esta consiste de uma estrutura aeroespacial. Figura 4, infraestrutura aeroespacial, Centro de Lançamento de Alcântara. Item indústria aeroespacial e de defesa é o conjunto das empresas do Parque Industrial Brasileiro, que oferece produtos e serviços aos setores aeronáutico, espacial e de defesa. Trata-se de um importante instrumento de soberania, à medida que possibilita a progressiva nacionalização de equipamentos e de serviços requeridos pela aeronáutica, objetivando reduzir a dependência externa. Item complexo científico-tecnológico aeroespacial é o conjunto das organizações brasileiras, que executa atividades de pesquisa e de desenvolvimento nos setores aeronáutico e espacial e realiza formação e aperfeiçoamento de recursos humanos para o poder aeroespacial. Tais atividades são essenciais para que o país amplie sua soberania no campo científico-tecnológico, aeroespacial e domine as tecnologias requeridas pela aeronáutica com vistas ao cumprimento de sua destinação constitucional e suas atribuições subsidiárias. Item recursos humanos especializados em atividades relacionadas ao emprego aeroespacial. São o contingente de militares e civis que desempenham atividades relacionadas ao poder aeroespacial. Essa força de trabalho é essencial para a aeronáutica e precisa estar qualificada para desenvolver as tecnologias aeronáuticas e espaciais compatíveis com as exigências decorrentes da destinação constitucional e das atribuições subsidiárias. Dentre os elementos que compõem o poder aeroespacial, um deles é a Força Aérea Brasileira, FAB. Deve ser compreendido que o elemento FAB e os meios aeroespaciais adjudicados pelos poderes naval e militar terrestre, quando vinculados ao cumprimento de missão da FAB e submetidos a algum tipo de comando e controle de autoridade militar aeroespacial, passa a ser designado como Poder Militar Aeroespacial. Desse modo, cabe destacar que o preparo dos elementos do poder aeroespacial brasileiro para atender às necessidades da aeronáutica será executado à luz da Constituição brasileira e da legislação sobre a mobilização nacional. Esse preparo consiste na realização de ações estratégicas por parte do Estado brasileiro, planejadas, coordenadas e desenvolvidas de modo metódico e permanente desde a situação de normalidade, que viabilizem a capacitação da FAB. A mobilização nacional será decretada por ato do Poder Executivo autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele. Esse ato deverá especificar o espaço geográfico do território nacional em que será realizada a mobilização e as medidas necessárias à sua execução. Cessados os motivos que determinaram a decretação da mobilização nacional, devem ser iniciadas as ações de desmobilização nacional, executando-a de modo gradativo e conciliando-se a necessidade decrescente do esforço de mobilização com a volta à normalidade. O emprego dos elementos do poder aeroespacial brasileiro em proveito da missão da aeronáutica ocorrerá de acordo com a doutrina militar aeroespacial, respeitadas as imposições legais, as limitações técnicas, as normas e os procedimentos específicos de cada elemento. Ao final deste tópico há uma relação de documentos que detalham a doutrina relativa à mobilização nacional. Recomenda-se a familiarização com os principais temas desses documentos com a finalidade de facilitar a compreensão da decomposição dos elementos do poder aeroespacial.